Eu quero que você venha comigo para um lugar difícil de ir. É um lugar pesado, doloroso e que não podemos ir com ânimo leve. Mas é um dos lugares mais importantes das Escrituras, mais importantes da história. É um pequeno jardim no pé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, chamado de Getsêmani. Lá havia um lugar onde o fruto da oliveira era prensado para se fazer azeite. Por isso, o nome do lugar em aramaico era esse, Getsêmani. Agora, olhe, pare, né, e olhe para o contexto dessa história. Antes que o mundo existisse, Deus estava só na sua autossuficiência perfeita e eterna. Ele sempre foi, sempre existiu, não só entre aspas, porque sempre existiu numa comunidade entre aspas, né? Um só Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, existindo em perfeita união, profundo e interminável amor um pelo outro. É difícil para nós imaginarmos o tipo de amor que existe na Trindade, porque cada relacionamento que nós conhecemos, mesmo os melhores, são contaminados pelo pecado. Mesmo entre anjos que jamais pecaram, só podemos ver o finito amor de criaturas. Mas o amor do Pai pelo Filho é eterno, infinito e perfeito. E o amor do Filho pelo Pai é eterno, infinito e perfeito. E o amor do Espírito pelo Pai é eterno, infinito e perfeito. Não há limites na capacidade desse amor. E não há limites na força desse amor. E jamais houve limite de tempo neste amor, já que ele existe desde toda a eternidade. Nunca houve um momento em que ele não existisse. Todo relacionamento que nós conhecemos, os melhores relacionamentos, são limitados pelo tempo. Sempre vivemos num dilema perpétuo de tentar encontrar tempo para todos os que nós amamos. O dilema de, como eu gostaria de poder passar mais tempo com essa pessoa, essas pessoas, essa pessoa especial que eu amo. Mas Deus é ilimitado pelo tempo. E durante toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desfrutaram desse amor infinito um pelo outro. Deus não é limitado pelo espaço, não é? Então, quando amigos estão longe, por exemplo, quantos amigos eu tenho no Brasil pelas viagens que eu fiz para pregar, que na verdade eu só vi 1, 2, 3, 4 vezes, porque eles moram longe, não é? Estamos separados pelo espaço. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm por toda a eternidade um amor perfeito um pelo outro, na pureza infinita de santidade, que sequer pode contemplar o pecado, com uma capacidade infinita de amar um ao outro, não limitados por tempo ou espaço. Então, por isso, é difícil, na verdade, pensarmos no tipo profundo de amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um pelo outro. E assim, esse Deus perfeito, em perfeita santidade e amor, começou a criar. Ele começou a chamar todo o universo, a existência, para mostrar essa glória infinita da Trindade, que jamais teve começo. Então, criou do nada estrelas, galáxias, um universo imenso se expandindo, que não pode ser medido por nós. Criou dessa forma não por causa da coisa criada, das criaturas, eu e você, mas para refletir a sua glória, que, é claro, não pode ser medida. Por isso o universo é grande assim. Não é por causa de nós, não é? É por causa do propósito de mostrar a grandiosidade da glória de Deus, que é infinita, e o universo, mesmo sendo grande, não é nada perto desta glória. Então Deus criou
grande complexidade e espalhou pelo vasto universo. Por exemplo, pense no olho humano com o qual você está vendo esse vídeo, que tem apenas 2 centímetros, mas tem mais de 2 milhões de peças, entre aspas, em movimento nele. Todas as grandes complexidades foram criadas por Deus para ser um reflexo da grande e infinita complexidade que Ele é. Então, nesse universo, nós vemos uma ordem incrível. Nesse instante, por exemplo, está flutuando no espaço uma enorme bola de gelo e poeira que apenas seu núcleo tem 15 quilômetros de diâmetro, fora a sua grande cauda de gás e poeira. Deram o nome de Cometa Halley. Em fevereiro de 1986, quando eu tinha apenas 17 anos de idade, foi um frisson, de todos, incluindo a comunidade científica, com a passagem desse cometa perto da Terra. Ele só passa aqui a cada 75,3 anos, pelo menos. Então essa bola de poeira, gelo, viaja literalmente bilhões e bilhões de quilômetros através do sistema solar. Mas em julho de 2061 estará de volta. Eu só poderei vê-lo de novo se eu estiver vivo com 92 anos de idade. Vai ser difícil, não é? Então Deus fez algo como o cometa Halley com sua grande órbita, e é só a órbita, sua órbita em torno do Sol, uma pequena estrela nessa imensa galáxia, que é uma pequena galáxia num imenso universo. Então ele criou esse cometa com essa grande órbita, a fim de exibir sua perfeita ordem. E isso é nada perto do vasto universo que nós vivemos. Mas acima de tudo isso, a coisa criada para expressar Deus da maneira mais profunda é o homem e a mulher criados à sua imagem, para refletir a sua imagem, para ser uma exposição do caráter santo, criatividade e amor de Deus, colocados na criação para proteger, manter a ordem dessas coisas com Deus, a santidade, a justiça, se deleitando e glorificando Deus por tudo que Ele é. Então, se alguém deseja entender algo verdadeiro sobre Deus, tem que entender isso. Deus ama a justiça, a retidão, e somente onde há a manifestação desses atributos do caráter de Deus, a paz. Essa é a ideia de shalom no hebraico, inteireza, onde tudo é certo, reto, está presente. Onde não há preocupação, onde não há medo, onde não há desconfiança, não é? Onde Deus está sendo refletido como Ele é. É difícil imaginar isso, mas assim é o mundo que Deus criou. Assim era quando tudo era uma expressão correta do que Ele é. Assim a criação será ainda um dia. Então, porque Deus ama a justiça, o esplendor da glória do seu caráter santo, refletido na sua imagem, que é o seu Filho amado, Deus odeia injustiça, odeia o pecado, odeia. Não há como seu amor perfeito ou ser amor perfeito sem ser também ódio perfeito contra toda expressão oposta ao que é perfeitamente amado. Se Deus ama com amor infinito a sua glória, Ele tem que odiar perfeitamente o que rouba, entre aspas, ou não reflete essa glória. Amar sempre implica em odiar. Se todo amor é uma declaração, ser todo amor é uma declaração irracional, não é? Porque amar muito algo é odiar aquilo que é contra aquilo que é amado. Se você ama as crianças, você odeia a pedofilia. Se você ama a vida, você odeia o assassinato, o aborto. Se você ama a juventude, você odeia tudo que a destrói. Se você ama o amor entre um homem e uma mulher, como Deus os criou, você então odeia a pornografia. Deus odeia a injustiça, odeia a divisão, odeia a violência. Deus odeia o pecado.
E lembre-se, você não tem como separar o pecado do pecador, como muitos tentam fazer, pois o pecado são as ações do pecador. Por isso Deus não condena o pecado eternamente ao inferno, ele condena o pecador eternamente. Todo cristão devia entender, diferente do mundo à nossa volta, este atributo que é tão mal compreendido, a ira de Deus. A ira de Deus não é uma qualidade má, ou menos gloriosa e digna de louvor que o seu amor. Ela é alimentada infinitamente pelo seu profundo amor a tudo que é bom, ou a sua glória. Tudo que expressa o seu caráter. E, fundamentalmente, é alimentada pelo seu infinito amor à coisa mais valiosa que existe, a sua glória, refletida em seu Filho. Eis a enormidade de cada pecado. Nós poderíamos dizer, então, que a ira de Deus é a sua paixão e energia que se opõe a tudo que se levanta contra tudo que é santo, justo e bom. Tudo que expressa a glória que ele tem, a glória do que ele é. Então, a menos que você entenda isso, você jamais compreenderá realmente a tragédia que o pecado é. Não é por causa dos homens que o pecado é uma tragédia, seus sofrimentos, suas dores, mas por causa dessa glória infinita que ele difama. Cada pecado difama essa glória. Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em Romanos 3, 23. A menos que você compreenda isso, você nunca compreenderá a tragédia da desobediência a Deus. Tendo sido colocados para expressar da maneira mais perfeita a clara imagem de Deus na criação, nós, homens e mulheres, corremos para o oposto e difamamos sua glória. Nós nos tornamos uma mentira sobre Deus, uma mentira sobre a beleza de Deus, uma mentira sobre a glória de Deus, e corremos para as trevas e a amamos. E devemos ser e amar a luz. Não somos vítimas, não é? Nós somos rebeldes. Não somos vítimas do pecado, somos amantes. Quebramos a paz com Deus e nos colocamos no extremo oposto do que Deus é. E, portanto, a paixão infinita de Deus por sua glória, a paixão e poder e energia infinita de Deus contra a injustiça é dirigida a nós, homens e mulheres injustos, como eu e você. Então, Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E por isso, para realmente entender o que aconteceu neste pequeno jardim, no Getsêmani, há 2000 anos atrás, você tem que começar a entender o profundo e infinito amor eterno que o Pai e o Filho têm um pelo outro. E tem que entender claramente a ira infinita de Deus contra todo o pecado do homem. Apenas se você entender isso, você poderá ir para o jardim na noite em que Jesus foi traído. Tinha terminado a última ceia com seus discípulos, onde ele pegou o seu último, pregou o seu último sermão, deu as últimas instruções, orou com eles, cantou um hino e depois foi para esse lugar. Depois do jantar, ele foi para o jardim onde Lucas nos diz que era o seu costume estar. Era um lugar familiar para ele. Ele levou consigo os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, os que tinham visto mais sobre ele do que qualquer outro. Viram ele ser transfigurado e quando se dirigia ao jardim com eles, algo aconteceu. A Bíblia diz: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Mateus 26, 37. O Evangelho de Lucas diz que ele agonizava. Bem, o que estava acontecendo? No verso 38, nós lemos: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, 38. O que Jesus está dizendo para eles aqui? O que está acontecendo com Jesus? Jesus não veio à Terra para ser um mestre moral e nos ajudar a consertar o mundo e a nós mesmos.
Ele veio para resgatar homens dos seus pecados. A Bíblia diz: e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Essa é a única razão dele ter se esvaziado e descido. Resgatar todos aqueles que o Pai deu a ele dos seus pecados. Então, naquela noite, ele tinha orado: Pai, eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 9. Essa é a única razão por que ele teve que se identificar conosco, se tornar um de nós. Ele veio como um homem, mas um homem totalmente apaixonado por Deus e sua glória. E ele viveu para isso. Viveu a vida que todos nós deveríamos ter vivido. Ele veio porque essa era a vontade do Pai e essa foi sua única razão. Então você vê a enorme diferença entre nós e Jesus. Durante toda a sua vida, ele, por amar o Pai, o obedeceu com paixão completa e alegria, alegremente e cheio de gozo. Ele sabia que no plano eterno do Pai, ele tinha vindo para ser um sacrifício pelo seu povo, que ele tinha vindo morrer carregando a culpa de todos aqueles que o Pai lhe dera na eternidade. Quando ele ainda era garotinho na sinagoga, ele ouvia ler Isaías 53, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Ele sabia que aquelas palavras eram sobre ele. Todo o tempo ele sabia que ia morrer, sabia que ele estava indo para ser levantado numa cruz, no madeiro. Ele até ensinou isso aos seus discípulos várias vezes. Quero dizer, logo após a confissão de Pedro, por exemplo, em Cesareia de Filipe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós lemos em Mateus 16, 21. Daí em diante, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e no terceiro dia ressuscitar. Então ele sabia que ia morrer, e ainda algo aconteceu naquele instante que fez Jesus começar a agonizar. Lucas vai tão longe ao ponto de nos relatar que, posto em agonia, seu suor se transformou como grandes gotas de sangue caindo no chão, em Lucas 22, 44. Lucas, sendo médico, estava descrevendo uma condição muito rara, mas muito real, chamado hematitroses, que é uma condição que ocorre quando uma pessoa está sob tanta pressão, tanta angústia ou agonia, que literalmente seus vasos capilares começam a estourar e ele literalmente sua sangue. Então o que aconteceu? O que levou a tanta agonia? Não é? É o que nós devemos pensar. A pista para a resposta encontra-se alguns versos mais tarde em sua oração, quando ele usa a palavra cálice. A ideia de beber o cálice era sempre uma ideia, uma má ideia que implicava execução, implicava ira. Mas no mundo hebraico que Jesus viveu, o cálice significava mais, não é? Antes, ele significava isso. Por exemplo, Sócrates morreu tomando um cálice de cicuta, foi condenado a fazer isso. Mas no mundo hebraico que Jesus viveu, o cálice significava a ira de Deus. Como em Ezequiel 23, 34, a Bíblia diz: você deve beber o cálice e rasgar os seus seios. Bebê-lo-ás, pois o esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu falei, diz o Senhor teu Deus. Ou, por exemplo, em Isaías, no capítulo 51, verso 22, onde a ira de Deus é referida como o cálice do furor. Isaías diz: eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor. Então no jardim, Jesus começou a ver o cálice, e não apenas a morte, mas a ira de Deus. A ira que faz você querer arrancar seus seios, como o
profeta diz, que te faz cambalear. E Jesus estava no jardim olhando para o cálice. Jonathan Edwards tem um sermão muito famoso chamado A Agonia de Cristo, em que ele descreve esse momento. E, parafraseando, ele diz: a coisa que a mente de Cristo estava cheia naquele momento era o pavor que sua natureza humana e fraca tinha daquele cálice terrível, que era muito mais terrível do que a fornalha ardente de Nabucodonosor. Ele teve então uma visão de perto da fornalha, da ira infinita em que ele seria lançado. Ele foi levado para a boca do forno para que ele pudesse olhar para ele e contemplar as chamas furiosas e sentir o poder do seu calor, a fim de saber para onde ele estava indo e o que ele estava prestes a sofrer. E Jonathan Edwards continua dizendo: esta foi a coisa que encheu sua alma de tristeza e escuridão. Essa visão terrível. Ele estava sendo esmagado ali no lugar onde o fruto da oliveira era esmagado. Jesus começou a ver o cálice da ira de Deus que ele ia ter que beber, cheio até a borda. A ira do Pai, que ele tinha conhecido e amado perfeitamente e profundamente, sem separação por toda a eternidade. Ele começou a sentir o Pai se afastando dele. Nós lemos no verso 39, tem em mente que este é um homem que está olhando para o medo e terror da ira de Deus contra o pecado. Este é um homem suando sangue. E o verso 39 diz: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. E lemos que três vezes Jesus, que tinha conhecido o amado Pai perfeitamente por toda a eternidade, chama por seu Pai: Pai, por favor, não me deixe beber o cálice se não for totalmente necessário. Pai, por favor, não me faça beber o cálice. Pai, eu estou lhe implorando aqui. Se há qualquer outra forma, por favor, passe de mim este cálice. E três vezes o Pai, que amou e ama o Filho perfeitamente e eternamente, responde não, não e não. E Jesus, que havia olhado a ira de Deus na boca do abismo, obedientemente respondeu dessa forma: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A maioria das pessoas obedecem a Deus porque esperam que eles serão recompensados. Jesus obedeceu a Deus embora ele soubesse que ia ser punido. Não é? Ele completa e perfeitamente obedeceu em tudo à vontade do Pai. E esta sessão termina com Jesus bebendo o cálice. Ele se submete à dor que o aguardava. Nós lemos assim, né, no verso 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ele bebeu o cálice, nós sabemos disso. Não é? Mais tarde, Pedro tenta lutar contra os soldados que vêm para prendê-lo, e Jesus diz a Pedro: não sabeis que eu poderia chamar 12 legiões de anjos, o que seria 72 mil, não é? Mas eu decidi beber o cálice. Esta grande história, a maior que os nossos ouvidos jamais ouvirão no tempo e na eternidade, nos coloca no lugar certo em todas as nossas orações. Alguém certa vez me perguntou: se Deus não responde minha oração, significa que Ele não me ama? Me amar significará que Ele me responderá? Nós sabemos como viúvas oraram para que seus maridos fossem curados de câncer, oraram, e seus maridos morreram. Filhos, esposas, amigos, irmãos. Deixe-me responder a essa pergunta de duas formas e depois fazer uma observação. Primeiro, lembre-se que Deus não demonstra o seu amor para conosco no atendimento de nossas orações. Deus não demonstra o seu amor por nós no atendimento de nossas orações, mas sim, Deus prova o seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ou seja, Cristo bebeu o cálice. É aqui
definitivamente aqui que ele prova o seu amor para conosco. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A coisa surpreendente sobre esta história é que o Pai está pedindo, não é, a Jesus para beber o cálice da sua ira por pessoas como Pedro, como Tiago e João, que no momento da maior necessidade de Jesus, em sua agonia indescritível, não puderam sequer ficar acordados. Eles precisavam da graça soberana. E a coisa surpreendente sobre o Evangelho é que o Pai que ama seu Filho eterna e perfeitamente, enviou seu Filho para morrer no lugar de pecadores. Homens que ele deu a seu Filho lá na eternidade, para que através da redenção deles, a glória do perfeito caráter de seu Filho amado fosse manifestada de maneira multifacetada por toda a eternidade. Não é? E que sua multiforme sabedoria de Deus, o Pai, fosse vista para sempre, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz o apóstolo Paulo em Efésios 3, 10 e 11. Assim, por amor ao Filho, e tendo dado esses homens a seu Filho, nele ele os amou, e então enviou o seu Filho amado, não apenas para morrer, mas morrer a morte mais cruel, mas não foi isso que fez Jesus suar sangue, mas receber também a ira infinita do Pai sobre ele. Jesus bebeu o cálice porque ele amava, e seu prazer era obedecer o seu Pai. Mas porque o Pai lhe deu um povo para redimir, ele os amou também, não é? Como reflexo do amor ao Pai. E ele ora: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. João 17, 9 e 10. Ele diz mais: e a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. João 6, 39. Então Jesus assumiu a ira de Deus contra todo o pecado, a energia infinita da paixão de Deus contra toda a injustiça, contra tudo que difama seu nome e sua glória, um castigo igual ao inferno perfeito, não é? Não ao inferno que os homens terão que experimentar eternamente, mas o inferno que todos os redimidos somados teriam que experimentar para sempre. Tudo de uma só vez. Jesus atravessou, entre aspas, o inferno e bebeu livremente todo o cálice. Ele bebeu esse cálice para salvá-los, porque ele amou os que foram dados a ele pelo seu Pai. Você vê como é que Deus demonstra o seu alto, profundo e amplo amor por você de uma forma que está além de toda a compreensão. Você meditará sobre isso por toda a eternidade, e os anjos também, sobre a glória multifacetada de Cristo e as belezas que ele mostrou como um cordeiro e como um leão ao salvar um pecador indigno como você, para mostrar a glória da sua graça. A profundidade do amor de Deus por você foi exibida na cruz, foi exibida no cálice. Então deixe-me parafrasear talvez um dos maiores versículos do Evangelho, que está em 2 Coríntios 5, 21. Jesus, que jamais pecou e que não conheceu o pecado, ele era perfeitamente puro, foi tratado como um pecador na cruz, para que você que pecou e que tem conhecido uma enorme quantidade de pecados, possa ser tratado como justo, de modo que você possa ser feito justo. É assim que Deus demonstra o seu amor por você, tomando todo o seu pecado, bebendo o cálice no seu lugar e te oferecendo uma posição inocente e santa diante de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a fim de que você possa aproveitar as riquezas de Deus por toda a eternidade, ou seja, desfrutar de Cristo, do Deus Filho, como o Pai desfrutou eternamente no poder do Espírito Santo. Isso é como Deus prova o seu amor, e não por meio de orações respondidas.
A segunda maneira que eu quero responder a pergunta, se Deus não responde à minha oração, isso significa que ele não me ama, é assim. Quando Jesus, que amou o Pai perfeitamente, completamente e eternamente, orou ao Pai, o Pai não lhe respondeu, a fim de que ele pudesse exaltá-lo infinitamente e produzir algo muito mais glorioso do que se ele tivesse respondido à sua oração. Jesus foi para a cruz, ele pagou o preço pelos pecados e foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome. E através da sua morte e da sua ressurreição, foi dado a nós a certeza da vida em seu nome. E nada jamais poderá impedir isso. A Bíblia diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, verso 30. Sempre que Deus não responder à tua oração, lembre que o seu Pai no céu está sempre trabalhando. Não há um pardal que cai na terra fora da sua vontade. Quanto mais ele tem prazer em ouvi-lo e fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem final. Nós sempre podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem ao trabalhar somente para exaltar a sua própria glória. Quando os discípulos viram Jesus sendo arrastado naquela noite para longe deles, no jardim do Getsêmani, eles devem ter pensado que não poderia haver nenhuma tragédia maior do que aquela. Mas agora, do ponto de vista que eles têm hoje, nesse instante, eles podem olhar para trás, para o jardim e pensar: glória, glória, glória a Deus por sua infinita sabedoria. Deus está sempre trabalhando, sua sabedoria, suas respostas, seu silêncio, seu não, seu sim, são sempre melhores para nós. E a última coisa que eu quero dizer, e eu me sinto compelido a fazer isso, assim é que você deve ser ao orar. Jesus é tão obediente à vontade do Pai, ele é tão humilde perante a vontade do Pai, mas ele ainda se aproxima do Pai e clamou por 3 vezes esta oração honesta, apaixonada e sincera. É assim que você deve orar sempre. Parece haver 2 tipos de pessoas no que diz respeito à oração. A primeira pessoa é a que diz que você deve orar com fé, porque se você tiver fé suficiente, Deus vai te dar o que você deseja. A segunda é a pessoa, é aquela que realmente não tem um coração para a oração. E tudo que diz como desculpa é apenas Deus sabe de tudo, Deus é soberano, Ele fará o que quiser. Jesus não era nenhuma coisa e nem outra. Ele é corajoso, ele é persistente, ele é honesto, ele é apaixonado, ele não retém de manifestar seu pedido ao Pai. Ele permite que todo o seu coração seja conhecido através da sua própria boca em oração. Ainda é óbvio que o Pai o conhecesse perfeitamente. E ele implora e suplica e clama. Mas ele confia sabendo que Deus é sempre bom e seus planos estão sempre certos. E sabendo que seu Pai o amava eterna e perfeitamente, ele descansa nisso. E se você está em Cristo, se foi levado a Ele soberanamente pelo seu Espírito, se foi levado ao verdadeiro arrependimento e nasceu de novo, o Pai te ama nele com um amor perfeito, profundo e eterno. Paulo diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Efésios 1, de 4 a 6. E para que jamais nuvens de dúvidas cubram o esplendor da promessa que brilha como o sol, Jesus nos deu um maravilhoso lembrete, não é? Voltar ao jardim, tomar o cálice e o pão. Ele disse que nós nunca devemos esquecer isso. Voltar ao jardim, tomar o cálice e o pão, voltar ao Calvário e recordar a aliança eterna
que Ele fez conosco. Isso deve continuamente estar em nossas mentes, nutrir nossas mentes e dar forma à nossa vida de oração. E assim nós descansaremos sempre em tudo aquilo que Deus desejar operar em nossas vidas, sabendo que realmente aquilo irá, por fim, cooperar para o desfrute eterno de tudo que Ele é para nós em Cristo. Isso é oração. Longe disso, não há nenhuma oração verdadeira. Que nós sejamos pessoas de oração, homens de oração, como Jesus naquela noite no Getsemane. Amém, queridos? Amém.